capítulo 1110 de One Piece começa com a continuação da história de Kappa. Vemos Yamato e Momonosuke às sombras do castelo do Shogun, com a escrita abaixo indicando que Yamato quer explorar e conhecer melhor o país de Wano, assim como seu ídolo Oden. E inicialmente essa capa pode nos dizer bastante coisa, principalmente uma possível revelação do que aconteceu com os corpos de Kaido e Big Mom, que é a arma Pluton, que está localizada na velha Wano, submersa e abaixo da Wano atual, onde foi parar o crânio de Onigashima. Acredito que essas revelações possam ajudar a entender melhor algumas lendas envolvendo a raça dos Oni, cujo Kaido e Yamato pertencem, além de explicar a origem desse crânio que acabou ficando em aberto no arco passado. Além de que existe a teoria de que Barba Negra possa estar indo até o Wano para se apossar da arma ancestral e, de alguma forma, roubar a fruta do dragão do Momonosuke, já que o corpo do Kaido ainda se encontra desaparecido, forçando assim a abertura das fronteiras. Agora, entrando no capítulo em si, vemos a reação dos marinheiros, vice-almirantes e gigantes com as fumaças de invocação provocadas pela chegada dos Goroseis. E, nesse meio tempo, a mensagem de Vegapunk continua sendo transmitida até mesmo pelo Dendemusho dos Gorosei, largado no salão vazio em Marijoice, com apenas um círculo de invocação no centro do cômodo, o que me fez pensar, será que os 5 anciões podem ser invocados com apenas um círculo? Quase como se os 4 restantes apenas se juntassem em volta dele e aparecessem em 4 círculos diferentes em Egghead. Quando Saturno chegou na ilha pela primeira vez, a minha interpretação foi que ele apenas saltou do barco até a ilha e a transformação da sua forma demoníaca causou o círculo. Mas, com os capítulos mais recentes, parece realmente que os 5 podem ser invocados quando e onde quiserem, desde que um deles saiba da localização. Agora, com relação à real aparência deles, o primeiro ancião a ser revelado depois do Saturno é Marcus Mars, com o poder demoníaco do Itsumade. Dentro da mitologia japonesa, esse yokai é descrito como uma serpente gigante com asas e um rosto humano deformado, com um grande bico pontudo e garras super afiadas. Ele geralmente voa sobre os céus à noite em tempos de praga e desastres, ou em campos de batalha cheios de mortos, e seus gritos são bem agudos e terríveis de se ouvir. Apesar de voar sobre os humanos em tempos de crise e desespero, ele tampouco faz alguma coisa para ajudá-los, servindo quase como um enviado da própria desgraça, a fim de atormentar mais ainda as pessoas à sua volta. E vemos que ele tem uma velocidade de resistência insana entrando no domo da Lab Face e tancando a barreira sem nenhum problema, o que pode indicar aí um bom uso do haki do armamento. Em segundo temos Topman Wakyuri, e sua forma é referente a um grande javali de 4 longas presas. Eu infelizmente não consegui encontrar qual yokai o Oda se baseou para criar esse bicho, então se você souber qual é, pode deixar aí nos comentários por obséquio. Mas, pela aparência, ele pode ser o mais forte fisicamente entre os 5. E, também, aparentemente, suas presas podem ser envoltas também com o haki do armamento, o que pode facilmente perfurar qualquer coisa sem sofrer nenhum dano. O terceiro é Nasujuro, e esse, pra mim, é o mais bizarro e interessante dos 5. Não só a sua forma original é um grande cavalo esquelético, mas sua forma híbrida é muito semelhante a um centauro. E, se a gente reparar, ele lembra até um pouco as Smiles defeituosas dos Piratas das Feras do Kaido, onde só uma ou até 2 partes do corpo do usuário eram de animais. E, além do Saturno, esse é o Gorosei que nós vemos de fato lutando e mostrando suas habilidades na ilha, usando sua espada, que possivelmente é uma das Sanji Wo Asamono, o grau mais alto de lâminas de One Piece, a infame e misteriosa Shodai Kitetsu. E, com relação aos seus poderes, ainda é um mistério, porque além de rápido no corte, ele também tem a habilidade de congelar a região cortada. Não confunda com a fruta do gelo do Aokiji, pois as propriedades são totalmente diferentes. O Aokiji pode congelar toda e qualquer parte do seu corpo e controlar o gelo como e quando quiser. Já o Nasujuro apenas congela com a espada e somente a região que ela toca, ou pelo menos foi essa a minha interpretação. Já o quarto e último Gorosei a ser revelado é Júpiter, com sua forma da minhoca da areia, ou no original Sandworm. Agora, não é possível saber se essa forma pode ser uma referência ou não ao livro/filme Duna, do autor Frank Herbert. Levando em consideração que o primeiro livro da série foi lançado em 1965, a primeira versão cinematográfica em 1984 e a mais recente agora em 2021, é possível dizer que o Oda pode sim ter se inspirado no monstro de Duna Shai Halud para criar a forma desse Gorosei. E seus poderes são basicamente o que todo mundo esperava. Ele pode se enfiar dentro da terra e pegar os inimigos desprevenidos emergindo bem rápido para acabar com tudo numa mordida, o que acabou se provando bem ruim para ele lá na frente do capítulo, sendo literalmente sanduichado pelos gigantes. Saindo agora dos Gorosei, vamos para a parte polêmica do capítulo. Enquanto os chapéus de palha restantes vão finalmente se juntando, Jinbe confirma que Zoro e Rob Lute ainda estão se enfrentando, e a decisão do Jinbe foi a que eu achei mais curiosa e sensata, pois ele prefere levar o Zoro à força do combate para priorizar a fuga da tripulação, mas quando ele chega e diz ao Sanji que ainda não acabou, é quando o Sanji manda um "ele é um peso morto", e automaticamente o Zoro usa um ataque inédito e finalmente corta o Lute, finalizando toda e qualquer chance de reação. Agora, onde que tá a polêmica? Esse confronto tem durado mais tempo do que deveria.
Claramente, desde antes dessa luta começar, toda a fandom já sabia que o Luffy não seria nenhum desafio para o Zoro. Não só o Zoro enfrentou e derrotou um comandante de Yonkou, como também deu dano no próprio Yonkou. Então qualquer adversário abaixo disso seria um confronto muito mais fácil, mas não foi o que nós vimos nos capítulos anteriores. A impressão que muitas pessoas tiveram desse trecho, eu me incluindo, é que o Zoro poderia ter acabado com a luta a qualquer momento, mas o roteiro demandou que ele finalizasse agora, pois faltam só 7 minutos para o ápice do arco. Já com relação à fala do Sanji, assim, os dois vivem se instigando e botando o ego de um sempre acima do outro, mas aparentemente essa fala do Sanji impactou o Zoro da seguinte forma: o Zoro não quer, de maneira alguma, ser o motivo do atraso dos seus companheiros, um atraso que pode resultar na captura ou na morte deles, e por isso ele decide finalizar a luta agora, não com a intenção de se mostrar o mais forte no momento, mas sim pensando no bem maior da sua tripulação. Porém, uma outra interpretação dessa cena seria o Zoro pensando: como que esse cozinheiro se atreve a me chamar de peso morto? E assim, na intenção de mostrar para o Sanji que ele tá certo, ele finaliza o loot só para desfazer o próprio ego. Mas me digam a interpretação de vocês aí nos comentários. O Zoro terminou a luta só porque o roteiro pediu, porque ele não quer ser o motivo do atraso do bando, ou porque ele só quis mostrar para o Sanji que ele era o mais forte? E na última página do capítulo temos finalmente o reencontro de Luffy com Dory e Brog, que apesar de rápido foi até que bem satisfatório. E uma das falas mais curiosas desse trecho é quando um dos gigantes, ou os dois gigantes, dizem que o Luffy não combina com lugares escuros, fazendo uma óbvia referência ao fato dele ter a fruta do deus do sol, pois só há luz e brilho onde ele passa. E é curioso e também engraçado eles dizerem isso logo depois do Luffy quase ser engolido pelo Jupiter, que é um dos Gorosei, servo de Mu e que representa a escuridão do mundo. Então essa fala não podia ser mais pontual. Não só isso, como o ataque que eles usam no ancião é chamado de Taiyonoku, que em tradução significa filho do sol, mais uma referência a Nika que pode facilmente ser um dos deuses adorados pelos gigantes, uma das poucas raças cuja cultura ainda permaneceu quase intocada pela influência do governo mundial. Entretanto, a intenção dos gigantes Dory e Brog ainda é incerta, pois será que eles vieram por conta própria salvar o Luffy e o pessoal, ou eles só vieram aqui a pedido do Shanks? Pois no capítulo 1076 vemos o quanto o Yonkou é influente e adorado na ilha de Elbaf, sendo venerado e ovacionado por vários gigantes, incluindo Dory e Brog. É quase como se o Ruivo tivesse dito a eles a seguinte frase: assegurem-se de que o Luffy saia dessa ilha, mas que ele venha diretamente para onde eu estou. E como Dory e Brog já conheciam e gostavam do Luffy, eles obviamente não negaram. E, se isso realmente se confirmar, o reencontro de Luffy e Shanks pode ser muito mais interessante e intrigante do que achamos. Será que Luffy e sua possível ligação com gigantes, através de sua fruta de Nika, seja uma das chaves para encontrar One Piece? Bom, fica aí o questionamento.